O dia parecia comum. O sol nasceu, os carros passaram, as pessoas seguiam seus rumos, mas para Elias, aquele não era um dia como qualquer outro. Na verdade, era o dia em que tudo desmoronou. Empresário bem-sucedido, casado, pai de 2 filhos, dono de uma vida aparentemente perfeita. Aos olhos de quem o via, ele tinha tudo. Mas a tempestade que estava para cair sobre ele não fazia distinção de classe, status ou aparência. Tudo começou com uma ligação. Uma voz do outro lado informava que sua empresa estava prestes a falir. Dívidas ocultas, investimentos mal sucedidos e fraudes que ele nem imaginava haviam sido descobertas. Seu sócio, em quem tanto confiava, o traiu, desviando grande parte do capital. E isso foi só o começo. Nos dias que se seguiram, o efeito dominó não parou. A pressão financeira abalou o casamento. Discussões constantes, acusações, silêncios desconfortáveis. Seus filhos, antes cheios de admiração, agora olhavam para ele com um misto de medo e tristeza, como se dissessem: "O que está acontecendo com você, pai?" Quando pensava que nada mais poderia piorar, veio o diagnóstico. Um problema cardíaco sério, diretamente ligado ao estresse extremo que estava vivendo. Ali, deitado numa maca de hospital, cercado de aparelhos apitando, ele percebeu: "Eu perdi tudo." Mas, no silêncio daquele quarto frio e cheio de cheiro de remédio, uma pergunta começou a ecoar em sua mente. E se tudo isso for exatamente o ponto onde Deus começa? Após receber alta, Elias voltou para casa. Mas aquele lugar que antes transbordava vida, agora parecia um deserto. As risadas tinham sumido. O som dos filhos brincando havia desaparecido, e as conversas com a esposa se resumiam a frases curtas e olhares perdidos. Na madrugada, ele acordava com o peito apertado, sentava na beira da cama e segurava o rosto entre as mãos. Por quê? Onde foi que eu errei? Por que Deus permitiu isso? Essas perguntas eram como martelos batendo em sua mente. E talvez, se você está ouvindo isso agora, você também conheça essa sensação de olhar ao redor e perceber que tudo que você construiu desabou, que a vida te virou as costas, que as promessas parecem distantes e que até Deus parece estar em silêncio. Elias, naquele momento, estava exatamente assim. Até que, em uma noite, esgotado, sem forças nem lágrimas, ele caiu de joelhos no chão frio da sala. E sem palavras bonitas, sem orações rebuscadas, ele disse apenas: "Deus, se é que o Senhor ainda me ouve, me salva, porque eu não sei mais o que fazer." Foi uma oração fraca aos olhos humanos, mas no céu ela soou como um grito de socorro poderoso. Porque Deus não se impressiona com palavras bonitas. Ele responde ao quebrantamento, e quando tudo acaba, é aí que Deus começa. Na manhã seguinte, algo mudou. Não, os problemas não sumiram como num passe de mágica. As dívidas ainda estavam lá. O casamento ainda estava por um fio e a saúde continuava debilitada. Mas dentro dele, uma pequena chama que estava apagada reacendeu. Pela primeira vez em meses, ele abriu a Bíblia que estava esquecida na estante, cheia de poeira. E aleatoriamente seus olhos caíram em Isaías 43:19. "Eis que faço uma coisa nova, agora está saindo a luz. Porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo." Essas palavras entraram em seu espírito como um sopro de vida. Caminho no deserto, rios no ermo. Era exatamente isso que ele precisava. Uma saída onde não havia caminho. Água onde só havia seca. Nos dias seguintes, começaram a surgir coisas que ele não imaginava. Um amigo, de quem não tinha notícias há anos, ligou oferecendo um trabalho temporário. Não era o que ele sonhava, mas era o suficiente para começar. A esposa, que já não acreditava em mais nada, o viu ajoelhado em oração uma manhã, e isso quebrou algo dentro dela. Ela, que estava prestes a ir embora, decidiu ficar.
só para ver se aquele novo Elias era real ou apenas mais uma promessa vazia. E mais uma coisa começou a acontecer. O coração dele, antes tão pesado, começou a sentir paz. Uma paz que ele não sabia explicar, porque não vinha das circunstâncias, mas sim da certeza de que, mesmo que tudo ao redor ainda estivesse em ruínas, Deus estava no controle. Meses se passaram. E aquele homem, que antes estava no chão, agora começava a se reerguer. Não por conta própria, não pela força dos seus braços, mas porque Deus começou a abrir portas que ninguém podia fechar. O pequeno trabalho temporário virou uma proposta fixa. Dessa proposta surgiu uma ideia de negócio, e com a ajuda de pessoas que Deus foi colocando no caminho, Elias reconstruiu sua vida, mas dessa vez com uma base sólida, firmada na rocha que é Cristo. Seu casamento foi restaurado. Não apenas consertado, foi transformado. O relacionamento com seus filhos foi curado. Ele agora não era mais aquele pai que só oferecia presentes e coisas materiais. Agora ele oferecia tempo, amor, cuidado e, principalmente, fé e a saúde. A cada exame, os médicos se surpreendiam. O quadro, que era considerado grave, simplesmente regrediu. Não tinha mais explicação clínica, mas tinha explicação espiritual. Deus havia começado onde tudo parecia ter acabado. Elias, aquele homem que pensava estar no fim, hoje anda pelo mundo compartilhando uma única mensagem. Se você acha que tudo acabou, saiba que esse é exatamente o ponto onde Deus começa. O que muitos não entendem é que quando Deus começa algo, Ele não apenas restaura, Ele transforma tudo na essência. E foi exatamente isso que Elias começou a perceber. Certa manhã, ainda bem cedo, ele acordou diferente. Não acordou mais pesado, carregando aquele fardo esmagador. Pela primeira vez, ele acordou com lágrimas nos olhos, mas não eram mais lágrimas de dor. Eram lágrimas de gratidão. Ele percebeu que Deus não estava apenas consertando as peças quebradas, mas estava construindo uma nova obra, muito mais forte do que a anterior. A crise que parecia ser o fim, na verdade, estava sendo a sala de aula onde Deus estava ensinando Elias sobre dependência, fé e obediência. Ele entendeu que, enquanto confiava na força dos seus próprios braços, Deus apenas observava. Mas quando reconheceu que não era capaz sozinho, o céu se moveu, e algo extraordinário começou a acontecer. As pessoas à sua volta começaram a perceber a mudança. Amigos distantes, parentes que antes estavam desconectados, começaram a se aproximar, não para julgar, não para apontar, mas porque viam nele um brilho diferente, uma paz que não fazia sentido. O que ninguém sabia era que no secreto, no seu lugar de oração, Elias travava batalhas espirituais intensas. Ele chorava, ele clamava, ele rasgava sua alma diante de Deus. E Deus, no silêncio do céu, respondia não com palavras, mas com ações. Portas começaram a se abrir onde ele nem imaginava. Pessoas que ele nunca conheceu começaram a indicar seu nome. Propostas inesperadas começaram a surgir. E tudo isso tinha um detalhe que ele não podia ignorar. Não era mérito humano, era Deus, claramente, escrevendo uma nova história. Elias percebeu uma verdade que muitas vezes ignoramos. Deus permite o fim de algo não para nos destruir, mas para impedir que sigamos por caminhos que Ele nunca planejou. Às vezes, aquilo que achamos ser perda é, na verdade, livramento. Às vezes, aquilo que choramos hoje será exatamente aquilo que amanhã agradeceremos, porque Deus viu o que nós não vimos. Se ele não tivesse perdido aquela empresa, talvez jamais tivesse descoberto quem eram seus verdadeiros amigos. Se o casamento não tivesse sido abalado, talvez jamais teria aprendido a ser um marido presente, amoroso e temente a Deus. E se não tivesse enfrentado aquele diagnóstico, talvez jamais entenderia
que sua vida não estava nas mãos de médicos, nem dos negócios, nem do dinheiro, mas nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Sabe, talvez você que me ouve agora esteja vivendo exatamente esse cenário. Olha ao redor e só vê ruínas, dor, perda, desesperança. Mas entenda uma coisa que mudou a vida de Elias e pode mudar a sua também. Deus nunca permite que algo acabe sem que ele já tenha preparado algo muito maior para começar. O problema é que muitas vezes queremos que Deus reconstrua exatamente do jeito que era antes. Mas Deus não trabalha assim. Ele não quer te levar de volta para onde você estava. Ele quer te levar para um lugar onde você nunca imaginou chegar. Deus não faz reformas. Deus faz coisas novas. Ele não passa maquiagem no que está quebrado. Ele faz tudo novo, do zero, de dentro para fora, do espírito para fora, da alma para o corpo, da fé para as circunstâncias. Elias entendeu isso. E olhando para trás, ele não apenas agradece pelo livramento, ele agradece também pelas perdas. Porque se não tivesse perdido tudo, jamais teria encontrado a verdadeira riqueza, a presença de Deus. Se essa história falou com você, eu quero te dizer, Deus ainda faz, Deus ainda restaura, ainda cura, ainda levanta aquele que está no pó. Se você sente que está vivendo um fim, saiba que Deus está prestes a começar algo extraordinário na sua vida. E olha, se essa mensagem tocou seu coração, não sai desse vídeo sem se inscrever no canal. Aqui você encontra palavras que fortalecem, histórias que edificam e testemunhos que provam que o Deus do impossível ainda está agindo. Deixa o seu like, ativa o sininho e compartilha essa palavra com alguém que você ama. O próximo milagre pode ser na sua casa.